Estamos de volta para o segundo bloco do programa Quinta de Luz. E nós queremos registrar aqui a participação de alguns ouvintes. O Edelson Augusto aqui de Mogi das Cruzes, nos mandou uma mensagem e nós agradecemos muito a sua contribuição e no momento oportuno nós vamos falar sobre a sua mensagem aí, Edelson. Lá em Suzano, a Ana Cristina também está ouvindo o nosso programa, também a Adriana. E lá em Santos, a Lúcia Ferreira, que nos enviou uma pergunta, né? Então nós vamos seguir aqui nesse bate-papo com o nosso amigo Antônio Coelho, mas antes eu passo para o Reinaldo para a pergunta da Lúcia Ferreira, lá de Santos. Vamos lá. A Lúcia Ferreira está querendo saber como que ela faz para entrar em contato com o mentor espiritual dela. Eu não sei o que a Lúcia acredita que seja um mentor espiritual, né? Porque é aquele espírito que está conosco e que nos cuida da nossa evolução, nos orienta, né? Então esse mentor espiritual a gente está em perene contato com ele. Talvez o contato que ela queira seja externo. Esse contato externo com o mentor da gente ostensivo é mais difícil, né? O melhor jeito de entrar em contato com o seu mentor espiritual é através da prece. Pode fazer uma prece, inclusive uma orientação muito interessante é aquela de antes de dormir, você faça uma prece e peça para que o seu mentor espiritual, né, possa encontrar-se com você enquanto você estiver no estado de sono, né? Que aí, quando a gente dorme, a gente abandona o corpo físico, né? Vai para o espiritual, e aí nesse momento você poderá encontrar com o seu mentor espiritual. Nesse momento, esse é o momento mais propício. Agora, se for um contato ostensivo, um contato externo, aí tem que procurar uma casa espírita, desenvolver mediunidade, enfim. E provavelmente, dependendo da sua mediunidade, se for inconsciente, né, você vai entrar em contato com o seu mentor e não vai nem saber, né? Porque o seu mentor, ele teria que estar passando através de um outro médico para poder falar contigo. Então, a melhor maneira de entrar em contato com o mentor espiritual da gente é fazendo uma oração e pedindo para que ele nos socorra, porque o mentor espiritual de cada pessoa, ele está sempre junto com essa pessoa. Daí a necessidade, né, do estudo da doutrina espírita, da convivência no ambiente do centro espírita, onde através das nossas conversas, através dos estudos, nós vamos então compreendendo um pouco mais esta relação. Muitas vezes nós sentimos uma inspiração para solucionar determinado problema, um determinado desafio da nossa vida, né? E nem sempre aquela sugestão que nós recebemos é a melhor sugestão, né? Então nós também não entramos em contato apenas com os nossos mentores, né? Nós entramos em contato com aqueles espíritos que estão afins conosco. E nesse sentido, Alberto, é interessante, porque quando o Reinaldo fala para a gente fazer uma prece, para que nós peçamos, né, que ele esteja conosco, peçamos a companhia dele, para que ele possa nos auxiliar nessa incursão pelo plano espiritual, porque nós, quando dormimos, nós nos desdobramos, né? E se nós estivermos andando ao léu, alheio, nós não estaremos sequer seguros. Então é importante que nós estejamos em companhia dos nossos guias espirituais, dos nossos amigos, para que nós tenhamos ali uma proteção, né? Uma orientação mais direta, inclusive. Às vezes temos a necessidade de receber uma orientação para questões familiares, para questões da casa espírita, questões profissionais. Então é importante que nós estejamos sempre em contato mesmo com os espíritos superiores, com os nossos guias, que eles, estando desencarnados, eles têm uma visão muito maior do que a nossa, porque nós, estando encarnados, é como se nós estivéssemos num cômodo, olhando por uma janela, e a nossa visão então fica muito limitada. Mas a deles não, a deles é mais ampla. Os nossos
espíritos protetores, anjos da guarda, cada um dá um nome, né? Eles são sempre de uma condição espiritual acima da nossa. Nós somos ainda espíritos imperfeitos, né? Eles já são, no nosso caso, já são todos espíritos bons. E o conhecimento deles é muito mais amplo que o nosso. Eles estão, como já foi dito, em contato com a gente o tempo todo. O problema é que, também como já mencionou, o que a gente pensa, em que a gente está sintonizado, né? A qualidade dos nossos pensamentos. Se a qualidade dos nossos pensamentos são elevadas, esse espírito ele pode se fazer presente a todo instante. Mas, lamentavelmente, nós ainda, que somos espíritos imperfeitos, a maior parte do dia não estamos lá muito bem, os nossos pensamentos não são lá tão elevados assim. E aí também, já como dito, se aproximam de nós espíritos dessa mesma faixa de pensamentos. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão acho que é 459 ou 469, às vezes Kardec pergunta se nós somos influenciados pelos espíritos, e os espíritos superiores respondem: mais do que imagina. Muitas das vezes, eles que vos dirigem. Então, às vezes, se tivermos os pensamentos elevados, podemos ser dirigidos por um espírito superior. Se os nossos pensamentos não forem tão elevados assim, podemos ser dirigidos por espíritos em condição igual à nossa ou pior, muitas vezes. Então, é uma situação extremamente importante a gente cuidar de forma bem positiva dos nossos pensamentos. É uma questão de sintonia. Se nós queremos, por exemplo, assistir um canal, determinado canal, TV Globo, por exemplo, nós precisamos nos sintonizar com o canal Globo, lá no aparelho de TV. Porque se nós estivermos lá no SBT, na Record, nós não pegaremos a Globo. É a mesma coisa, se nós não estivermos em sintonia com os nossos guias espirituais, e para isso nós precisamos estar bem equilibrados, com pensamentos edificantes, sempre desejando progredir, né, acima de tudo progredir, beneficiar a todos quantos estiverem à nossa volta. Quando nós nos comportamos bem, nós estamos em relação direta com os espíritos superiores. Agora, quando nós nos comportamos mal, naturalmente nós estamos com o espírito, como disse o Antônio Coelho, nessa mesma faixa. Aqueles que estão nos intuindo, ou então nos estimulando a fazer determinadas coisas que nem sempre são recomendáveis. E aí, só mais uma coisinha. Não adianta depois a gente, quando tomar uma atitude, culpar o espírito. Né? É muito comum, acho que foi o espírito. A gente comentou no início do programa sobre as leis naturais. A gente tem livre-arbítrio. Na realidade, o espírito, a gente tem boas intuições e tem intuições não muito boas. Quem escolhe somos nós. Então, o livre-arbítrio, quem vai responder pela atitude somos nós. Não adianta depois a gente pôr a culpa no santo. O Reinaldo lembrou bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma fala dos Espíritos que diz assim, que nós, ao dormir, antes de dormir, nós façamos uma prece rogando aos nossos guias espirituais, que nos encaminham para as escolas de aprendizado, para que e nos ajude, para que quando nós regressarmos ao corpo físico, nós guardar as coisas boas. Mas podemos pedir, mas se durante o dia nós chutarmos o cachorro, discutir com o vizinho, brigar com a mulher, brigar com a esposa, com o marido, então, na verdade, os espíritos não conseguem fazer muito milagre. Então, assim, a nossa conduta, além dessa sintonia com o nosso guia, é extremamente importante, como ele falou, questão de sintonia. Nos sintonizamos com aqueles que nós pensamos iguais, sentimos iguais, né? Temos os mesmos vícios também, né? É interessante da gente observar essa questão da influência dos espíritos, e o espírito Miramês, ele faz um comentário a respeito dessa questão 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Responde então Miramês, né? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores
e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Só quero fazer um adendo aqui, que a gente está falando 469, e a questão é 459, essa questão que o Antônio Coelho colocou. Eu não me lembro se é 459 ou 469. Influencia os espíritos em nossos pensamentos e atos. E aí minha resposta aqui, o Antônio Coelho já mais do que imaginais, muitas vezes são eles que nos dirigem, é isso aí. Isso mesmo. É porque falou, daqui a pouco um ouvinte vai procurar no livro dos espíritos e não vai achar, né? Então é 459. Isso, e essa questão que nós vimos agora é a 469, não é, sobre essa questão da influência, né, que eles exercem sobre nós. Muito bem. Então, continuemos aí a nossa conversa, né, sobre essa questão da proposta de esclarecimento que traz a doutrina espírita. Pode falar, meu caro Calixto. Você vai ler essa parte do segundo bloco? Isso, vamos refletindo ler. sobre a moral evangélica? Isso, vamos refletindo aqui, né? Então nós já entramos no segundo quadro, né? Refletindo sobre a questão, sobre a moral evangélica, e vamos ver então o que está na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Uma parte, né? Uma pequena parte. O objeto do Evangelho de Jesus, sob a ótica espírita, é o ensino moral. Quaisquer outras matérias passíveis de discussão, quais sejam a vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas, geram polêmicas intermináveis e inevitáveis dissensões. No entanto, sob a ótica da moral evangélica, os ensinamentos de Jesus são indiscutíveis. Não há como negar que o amor ao nosso Criador, nosso Pai, e ao próximo, nosso irmão, seja uma máxima contra a qual não se pode opor resistência. A razão nos mostra isso. E, por consequência, tudo que atende à lei de Deus e prejudique nossos irmãos é sinal de falta de aprendizado e de experiências de vida, reclamando atenção às necessidades que temos como espíritos em evolução. A situação está a indicar que temos de mudar nossos conceitos e aprimorá-los através da prática do bem, para que sejamos bons. Mas promover o bem e ser bom não é tão simples, quando não temos a certeza do que é o bem e o que é ser bom. Muitos religiosos, em especial os espíritas, que da doutrina só conhecem o que ouvem falar, mal conhecem o pensamento cristão, as máximas proferidas por Jesus, e das que sabem nem sempre extraem o melhor pensamento. Fazem muita confusão em si mesmos, sem terem a noção do contexto em que foram ditas. Por essa razão, sob a ótica de Jesus, a interpretação dos Espíritos do Senhor, fomos brindados pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser estudado mais do que simplesmente lido. Exatamente. Até no começo aqui tem essa questão dos milagres, né? Porque o Antônio Coelho, no primeiro bloco, falou bastante dos milagres. Se nós fôssemos discutir essas questões dos milagres, as polêmicas seriam intermináveis, porque nós espiritualistas, em especial espíritas, não temos a plena consciência, a plena certeza de que milagres não existem. Né? Então, essa questão moral ela é muito mais importante do que tudo. Nós não temos como discutir essas questões morais. Ser bom e fazer o bem. Qualquer religião que diga o contrário não
seria uma religião, não é? Não seria nada que pudesse esclarecer quem quer que fosse. Então é fundamental essa questão moral para nós. E uma outra coisa, alguns leigos não espíritas e mesmo alguns espíritas questionam por quê? Se já existe o Novo Testamento, por que a necessidade de um evangelho segundo o Espiritismo? Não é? Então nós vemos lá que nas parábolas, porque Jesus falava por parábolas, então muitos daquilo que Jesus disse não é inteligível sem uma interpretação mais aprofundada. E o trabalho que os espíritos realizaram foi exatamente nesse sentido. O objetivo deles era trocar em miúdos coisas que nós não entendíamos, por uma série de razões, até mesmo por questões históricas, por questão de contexto. Então, esse evangelho segundo o Espiritismo não vem atentar contra o Novo Testamento. Pelo contrário, vem dar ao Novo Testamento uma interpretação. E essa interpretação, se nós estudarmos mais do que lermos, nós vamos ver que é consoante a razão, consoante a lógica. Só lembrar algumas coisas. O Espiritismo traz para nós diversas informações que não são descobertas novas. Tudo que o Espiritismo vem trazer de conhecimento já existia. Não é depois da codificação da doutrina que os espíritos passaram a existir, né? Os espíritos sempre existiram de todos os tempos. Jesus já viveu muito antes da doutrina espírita, já viveu em outros planetas. Quando veio cuidar do trabalho aqui no planeta, já era um espírito perfeito, muito mais adiantado que a gente. Então, essas são algumas questões fundamentais. A gente tem que entender que o Espiritismo, na realidade, de novo não trouxe nada, ele só trouxe informação que a gente não tinha. O esclarecimento. O esclarecimento. Uma outra questão fundamental aqui, para mim, é a questão, no final, que fala que deve ser estudado mais do que simplesmente lido. Então, a gente tem um problema muito sério, e até semana passada, lá na nossa casa espírita, conversando com uma pessoa que faz parte dos trabalhos lá, e ela comentava, a gente estava falando do livro dos Espíritos, ela falou, poxa, eu já li o livro dos Espíritos mais de uma vez. Só agora eu estou começando a entender o que os Espíritos superiores trouxeram de informação. Por quê? A gente lê uma leitura sem pensar. E aí, para muitas pessoas, a doutrina espírita se torna difícil. Nossa, o livro dos Espíritos é muito difícil. É que a gente não para e vê atentamente. Se a gente fizer uma leitura com o objetivo de buscar conhecimento, a gente vai perceber que aquilo é completamente diferente do que a leitura anterior. Porque a gente passa os olhos, não entende porque passou os olhos. É algo diferente daquilo que a gente está acostumado no dia a dia. Então, tem acho eu, um problema, é que como as traduções dos livros fundamentais da doutrina foram feitas lá atrás, há muitos anos, tem algumas palavras realmente que isso não é problema da doutrina, são as palavras que foram usadas naquela época das traduções, que eram mais usadas comumente, e para nós hoje, muitas delas a gente não sabe nem o que significa. Principalmente o Guilom Ribeiro, o Herculano Pires, pois são mais ortodoxos, tem uma linguagem mais culta, né? Então, mas pegar essas palavras, só buscar no dicionário o que elas significam, a gente vai ver que a coisa é muito simples, sabe? Então, requer da gente dar um pouquinho de trabalho. O conhecimento dá um pouquinho de trabalho. Ninguém fica doutor em nada simplesmente por achar ou ler um livro, né? Interessante você falando isso, Antônio, que eu e o José, que chegou agora aqui no estúdio, nós fomos visitar uma instituição e conversando lá com a pessoa, com a presidente, ela disse assim, não, porque certamente você, se referindo ao José, né, que é o presidente da USE, já leu muitas vezes o Livro dos Espíritos, né? Porque fulano já leu 10 vezes, não sei se você lembra, José, 10 vezes o Nosso Lar, os Mensageiros e tal. E aí eu fiquei pensando, né, quer dizer,
ler muitas vezes Não quer dizer muita não quer coisa. dizer nada, né? Então isso não serve de parâmetro. Se a pessoa leu 10 vezes, pontuando, né? Parando para raciocinar sobre aquilo que está escrito, fazendo as suas divagações, as suas reflexões, é uma coisa. Mas simplesmente ler, a gente muitas vezes lê romances não espíritas, lê qualquer outro livro, às vezes aquilo só teve importância para nós naquele momento, não é? E a gente até depois esquece até o título do livro. Não raras vezes tem espíritas que já leram o livro, vão citar o livro, mas não se lembra sequer do título. Não é? Se bem que se aprenderam pelo menos o conteúdo, isso não vem ao caso, não tem a menor importância. Mas o fato é que ler simplesmente não é tudo, é apenas o pontapé inicial. É necessário, e até no último bloco mais ou menos nós vamos falar alguma coisa nesse sentido, né? Vai, Cícero. Aqui está dizendo que nós devemos ler, né, e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E também nós temos que tentar vivê-lo. Porque nós não adianta fugir, nós só evoluiremos moralmente quando as nossas regras de conduta forem sempre voltadas para o bem. E o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo os Espíritos, é uma chave para que nós possamos compreender as palavras de Jesus, que até hoje não compreendemos. Né? Pagar o mal com o bem, nós não compreendemos ainda. Né? Muitas coisas que Jesus disse há mais de 2000 anos atrás, nós ainda não compreendemos. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz as explicações dessas parábolas sem dogmas, sem preconceitos, né? Nos ajuda muito a compreender os ensinamentos sublimes e os exemplos de Jesus. Eu lembrei de uma passagem do próprio Jesus dizendo, né, que se me amardes e guardardes as minhas palavras, eu vou pedir ao meu Pai, ele vos enviará o Consolador prometido, que vos fará lembrar todas as coisas e vos ensinará e ficará convosco para sempre. Então, assim, o próprio Jesus, ele já apontava na direção de que nós esqueceríamos ou que nós distorceríamos as suas palavras. Então, teria que mandar uma outra, o Consolador prometido, né? Para poder ajustar isso. E os espíritos lá no Livro dos Espíritos, nos prolegômenos, eles dizem, são chegados os tempos para a manifestação universal dos espíritos, né, marcados para a manifestação dos espíritos e tal, e eles dizem assim, que a missão dos espíritos, ministros de Deus e tal, a missão deles é nos instruir e nos esclarecer. Essa é a missão dos espíritos, segundo os próprios espíritos disseram no Livro dos Espíritos, nos prolegômenos, que está assinado ali por Sócrates, Platão, né? Fazendo reviver aquele preparando a humanidade preparando a humanidade para uma nova era, né, de regeneração. Então é para isso que eles vieram. E nós temos só também que lembrar que nós somos espíritos. Né? E a gente às vezes fala dos espíritos como se a gente não fizesse parte, né? Mas cabe também a nós, cada um com o seu conhecimento, e a gente vai adquirindo ao longo do tempo, passar esse conhecimento para os demais. Então, sempre aqueles que sabem mais, auxiliar com o conhecimento para aquele que sabe menos. Lembrar que nós também encarnados podemos fazer isso, e a gente faz na casa espírita regularmente, mas a gente às vezes esquece que nós também somos espíritos e trabalhamos nesse sentido. Estamos na hora do intervalo. E antes de irmos para o intervalo, nós avisamos que vamos dar uns recadinhos. E o nosso WhatsApp, 11 98965 9829. Tem uma água aí, beleza? Vai lá. Pode beber água lá. Pode beber uma aguinha lá. Pode fazer o café? Café? Eu não sei se está pronto, mas... Mas está na água. Está desligada a cortina?